E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar, então a gente vem falando de várias coisas, a gente falou e recomendo que vocês assistam os vídeos, a gente falou sobre o que é uma sprint, o que é o framework Scrum, a gente falou o que é o backlog, a gente falou sobre cultura ágil, a gente falou sobre adaptação, inspeção, e hoje a gente vai falar sobre a planning. O que é a planning na realidade? Se você olhar essa figura que eu estou mostrando para vocês agora, vocês vão entender que a planning é a primeira cerimônia da sprint. Então, quais são as cerimônias que você tem? Você tem a planning, você tem a daily, você tem a review ou revisão, e você tem a retrospective ou retrospectiva, tá ok? A gente vai falar depois dessas outras cerimônias, mas hoje o foco é trabalhar a planning. O que é a planning ou a sprint planning, né? Na realidade, é uma reunião de planejamento, no qual eu tenho alguns quesitos. Eu quero responder duas coisas. O que eu vou fazer e como eu vou fazer. Se você conseguir responder essas duas perguntas na sua planning, cara, está excelente. Qual é a duração média de uma sprint planning? Na realidade, para 4 semanas, vamos lembrar que uma sprint ela pode ter até 4 semanas, né? Então eu posso ter 1, 2, 3 ou 4 semanas, e aí cada empresa, cada organização aí tem um padrão de sprint, né? Uma time box definida para essas sprints. A sprint planning, uma sprint de 4 semanas, ou seja, quando você tem aí 4 semanas para rodar e entregar o seu incremento, você vai ter uma sprint planning mais ou menos de 8 horas. Se a sua sprint planning, se a sua sprint for de 3 semanas, em média 6 horas, para 2 semanas, em média 4 horas, e para uma semana, uma sprint planning de 2 horas. Então você tem essa divisão da sprint planning em tempo, justamente para que você não invista muito tempo. O que acontece muitas vezes é que a galera estoura o tempo, e aí você tem os papéis, né? Quem participa da sprint planning é o Product Owner, lembra que eu falei para vocês que é o dono do produto, né? Os olhos do cliente, é ele que tem a visão de negócio. Você tem o Scrum Master, que é responsável pelo processo, ou seja, ele está ali para garantir que realmente o valor seja agregado, que o processo seja feito de acordo com o que é estipulado e que você tenha realmente aí um êxito na velocidade das ações necessárias para concluir a sua sprint. E você tem o time de desenvolvimento, o time que vai colocar a mão na massa, que são os caras que mais entendem de concretizar o produto, de realizar o produto ou serviço. São os experts em fazer. Legal? Então você tem esses 3 papéis. Bem, se você já tem toda essa organização, ou seja, né, já tem o PO ali, o Scrum Master, o time, o que acontece? Uma das entradas da sprint planning, geralmente não, é sempre o Product Backlog, que a gente falou no outro vídeo. Então olha a importância. Se eu não faço um Product Backlog com qualidade, ou se eu não faço de uma maneira adequada, provavelmente tudo que vai acontecer para frente vai dar errado. Então eu pego esses itens do Product Backlog, o PO vai explicar esses itens e dar a visão de negócio dele, da importância de prioridade da execução das ações. O time vai, como é o que mais entende de execução, vai entender o que deve ser feito e com isso ele vai escolher as histórias, que a gente já falou de histórias, as quais vão ser levadas para sprint corrente. Bem, então ele escolhe os itens, ele vai entender se aqueles itens são possíveis de serem realizados naquela sprint, sendo possíveis, ele trará para a sprint esses itens. São levados 2 itens básicos, o Capacity e a Velocity, ou seja, a capacidade do time executar algumas ações. Eu vou levar em conta se o time está completo, se eu tenho alguém de férias, se alguém está de licença médica, se alguém vai ter que se ausentar em algum período, ou seja, a gente vai entender essa capacidade para poder levar para a sprint. E a velocidade. Geralmente, quando eu já rodei várias sprints, eu tenho mais ou menos a velocidade. Geralmente as sprints são estimadas em story points. O que é story points? São pontos que eu dou pela capacidade de esforço dessa equipe. Geralmente é usado, né, o Fibonacci, ou seja, né, eu vou colocando pontos de 1, 2, 3, 5,
e por aí vai a sequência de Fibonacci, né? Vou deixar a figurinha aqui para vocês darem uma olhada como é essa sequência. Então eu tenho os pontos e eu vou analisando, quando a gente for fazer estimativa a gente vai entrar nesse ponto específico, mas eu vou analisando como que isso se dá e a equipe vai, então eu tenho essa estimativa, essa velocidade. Então eu tenho a capacidade, né, que eu já falei, e a velocidade. Quantos pontos eu consigo levar para uma sprint? Né? Quantos pontos por história eu consigo colocar dentro de uma sprint? Bem, fiz isso daí. Qual é o próximo passo depois que eu analisei o Product Backlog? Estou começando a entender quais são, qual que é a visão do negócio. O time começa a analisar isso daí, a gente começa a entender para levar para a sprint corrente a capacidade e a velocidade. Após essa escolha, o que eu faço? Eu vou fazer o Definition of Done. O que é o Definition of Done? Na realidade, eu escolhi as histórias que eu vou levar para minha sprint corrente e eu preciso fazer o Definition of Done, que é a definição de pronto. Essa definição de pronto geralmente se dá através de uma lista de requisitos. Dá uma olhada essa que eu montei para vocês, como, por exemplo, se fosse o lançamento de um e-book. Então, quais ações você vai ter? Você vai ter a conclusão de texto, verificação da ortografia, escolha do layout, escolha das figuras, revisão do e-book montado, organização das informações da landing page, teste de UX da landing page, o e-mail com CTA, um teste de CTA do e-mail e critérios de aceitações entendidos. Ou seja, o Definition of Done nada mais é que o seguinte, olha, qual é a lista de checklist que eu vou fazer quando você for me mostrar esse pronto? E com isso, eu consigo em uma frase, eu consigo fazer o objetivo da sprint. Que eu posso pegar todos esses requisitos que eu acabei de colocar, esse checklist, e em uma frase que vai ser toda hora relembrado pela equipe, vai ser toda hora revisitado pela equipe, é o objetivo daquela semana, o objetivo daquelas 2 semanas, que é entregar o lançamento do e-book XPTO. Ou seja, você tem uma frase que sabe o que vai ser entregue e você tem ali os requisitos checklist que você vai checar para saber se está pronto ou não. Bem, quando você consegue organizar isso daí, já trouxe, você vai quebrar que é o backlog da sprint daí, né? Então eu saio da plane e vou para o backlog da sprint, que na realidade eu quebrar em task ou atividades, tarefas, essas histórias. Eu não vou levar para a sprint uma história do usuário, né? Então eu vou entender essa história e vou fazer tarefas. Na backlog da sprint é legal a gente organizar de uma forma que se todo dia, né, eu vou organizar ciclos de 8 horas, e se todo dia eu conseguir fazer pequenas entregas para que eu agregue valor, até que eu possa receber feedback e a gente possa entender o andamento, é melhor. Tem uma coisa no Sprint Planning que também é importante, que eu não posso deixar de falar, que é o que eu vejo às vezes por aí. A galera vai fazer a Sprint Planning e eles querem sair com a Sprint Planning já totalmente organizada, com a agenda da semana, dos 15 dias. Galera, não dá. A gente precisa pensar em agregar valor e tem que lembrar que a gente trabalha em um mundo complexo, a gente trabalha em um mundo de incertezas. Se você tem incertezas, provavelmente o que vai acontecer nas 2 semanas exatamente você não sabe. E aí tem muitas tarefas que você vai colocar ali, que elas não são tarefas que realmente elas serão executadas, porque o nível de incerteza é muito grande. O que é recomendado? Que eu saia aí no nível de 50%, 60% do meu trabalho detalhado das próximas, vamos supor, se minha sprint é 2 semanas, das próximas 2 semanas. E eu tenho aí 40%, 30%, né, ainda a ser organizado, ser quebrado. Eu tenho as grandes tasks, as grandes atividades que eu vou fazer, as grandes tarefas que eu vou fazer ali nas 2 semanas já organizadas, mas eu tenho apenas 50% extremamente detalhado. Por quê? Porque eu não vou ficar perdendo tempo, eu não vou ficar me debruçando dentro de um planejamento do qual eu ainda não tenho certeza de alguns detalhes. Tá ok? Então se eu preciso, vamos supor, de um fornecedor de alguma coisa, etc e tal, que está no meio dessas tarefas aí, legal, eu até já organizo essas grandes tarefas para deixar tudo organizado para o meu processo. Agora, eu não vou deixar tudo pronto. Então se você vai organizar sua plane, o que eu recomendo? Entenda a capacidade do seu time, entenda a velocidade de trabalho do seu time. É por isso que é legal você ter essa time box, uma coisa que você me pergunta, mas a sprint, eu posso ficar modificando a sprint? Conforme você vai modificando, você vai perdendo um pouco desse histórico. Então é legal você saber qual é o histórico. E aí você vai estimar. A estimativa, como que você pode fazer?
através do Plane Poker, que é utilizado. É lógico que à medida do tempo que você vai fazer as estimativas, o Plane Poker, pelo menos no meu ponto de vista, vai perdendo sentido em relação à estimativa. Eu acho que é legal a discussão que o Plane Poker gera e faz todo mundo ficar na mesma linha. Mas ao longo do tempo você vai sabendo que aquele tipo de atividade, aquele tamanho de atividade, você pode até usar estatística e já deixar isso automatizado, você vai ter ideia mais ou menos de qual é a velocidade do seu time e quanto tempo vai precisar e quantos pontos você vai precisar levar para aquela sprint, né? Então, olha, na minha sprint de 2 semanas eu consigo levar 200 pontos, 180 pontos em média. Então eu vou pegar histórias que sirvam nesses 180 pontos. Eu levo com a capacidade, a velocidade, eu faço minha definição de pronto, eu deixo claro o objetivo da minha sprint, eu organizo 50% a 60% já das atividades que eu vou fazer e vou rodar a minha sprint. Legal? E aí o time vai estar rodando, o Scrum Master vai estar analisando esse processo para fazer com que o processo realmente aconteça como deva acontecer. E o PO estará sempre organizando e de olho no Product Backlog, se o produto que o cliente realmente necessita está sendo entregue. E essa é a nossa Sprint Planning. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço!